É. Aqui. Ali? Essa da... Mentira. Nessa aí? Não. Pare com isso. Pronto? Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Falando Sério. Mariberto Almeida. Afonso Oliveira. Shalom, pessoal. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje Sejam nós bem-vindos. vamos receber quem hoje? Dona não. Doutora. Doutora Não tem mercearia. Dona de mercearia. É. É a dona de mercadoria. De loja. Ela trabalha. A ideia dela, doutora Zênia Queiroz, ela trabalha com o quê? Ela é doutora, acho que ela deve fazer cirurgia. Putz, grila. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar Ela de tá patentes se de marca, não é isso? Eu lhe avisei que Afonso não era uma pessoa confiável. Tá vendo? Muito obrigada, Mariberto. Boa noite, Afonso. Shalom. É um Shalom, prazer estar Zena. aqui, inaugurando Tudo bom, minha né? participação em podcasts. Então vão desculpando aí o nervosismo, mas estamos aqui à disposição. Você viu, a maquiagem foi rápida, tudo aqui é muito objetivo, É né? muito. Os bastidores são a melhor parte aqui. Você conhece já o nível de excelência de Nefertiti, né, verdade? Nossa produtora. Maravilhosa. Eu acho que ela não vai sobreviver um Registrar podcast. essa não. marca. É. Inclusive, a marca do podcast está registrada. Tá sim, tá? A nossa marca tá totalmente registrada. Tá, né? Pelo amor de Deus, minha gente. Meu Vamos, medo é que vamos. daqui a pouco ela puxa um contrato ali. Procuração aqui. Zênia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Me fala uma coisa, como é que funciona esse procedimento de marca? Qual é a Por que a atuação? gente tem que fazer, né, Mariberto? Hã? Por que a gente tem que fazer, né? Mas Então, sem o registro de marca no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a autarquia do governo responsável pela proteção das marcas e patentes, sem esse registro, sem essa formalidade, você não é dono da sua marca. Você está investindo num negócio, numa marca que, na verdade, não é sua. Concorrente, qualquer outra pessoa pode registrar de boa fé, de má fé, pode vir registrar primeiro, e aí você tem um prejuízo enorme, ter que gastar com advogado, na justiça, brigas gigantes. Então, a energia que você poderia estar focando no seu negócio, que vai para outro lugar. tu sabe que como você é muito novinha, talvez não Nem tenha, tanto. não tenha esse conhecimento ainda, mas é dentro da sua área. Tu sabes quando começou os registros do www na internet, Domínio. marcas como o Globo, como uma série das grandes redes, pessoas registraram esses domínios e foi uma confusão na época isso, né? Para você ver que não é só o fato de alguém pegar uma marca pequena ou média. Na época da internet houve, porque faz um tempão esse negócio. Mas houve se registrou marca de Globo, registrou marca de Jornal Nacional. Isso, na época, foi uma confusão para reverter esse processo. E até hoje é assim. Não de domínio, mas marcas mesmo comerciais. A gente tem diversos cases na cidade, inclusive. Algumas mais polêmicas. Não sei se é bom estar aqui. Não, se está aberto ao público, não tem problema nenhum. informação aberta, né? exatamente, Não é é protegida domínio pela LGPD, público. então Não. a gente pode... Por exemplo, de marca de roupa, uma das que teve maior repercussão, acho que no mercado, foi a da Brooksfield, que ela usava o nome e Não sabia desse ela da Brooksfield, ela usava uma marca que acho que a Argentina, e eles levaram um tempão, foi uma briga danada com isso. Ou é argentino ou é inglês, agora me fugiu o nome, mas a Brooksfield usava um patinho na marca como referência, a outra também já era tudo copiado. A cachaça Havana também conseguiram de volta o nome, mas por muito tempo eles tiveram que usar o nome agora fugiu. Milho Santiago, não, é uma coisa assim, mas o nome da cachaça Havana, eles tiveram que passar um tempo sem poder usar o nome por causa dessa história Já é mais um case interessante para eu me inteirar, porque você também não sabia. Aqui na cidade, quais os casos que te chamou mais atenção?
A própria marca do maior São João do mundo, Afonso. Ela não é registrada e teve um probleminha de outra empresa que tentou registrar. Sim. Tentou não, conseguiu o registro e aí teve o pessoal quando soube. Um burburinho. Um burburinho, foi um problema, grande à época. Faz tempo isso, não? Não, faz uns 2 anos mais ou menos. E aí? E aí a prefeitura, quando soube, entrou em contato com a empresa que procedeu a esse registro. Eles alegam que foi de boa fé, mas aí no final houve essa desistência. Mas até hoje a marca ainda não tá 100% aí. Tentando resolver. Desistência. Qual foi? Nesse caso, a marca maior São João do mundo já tem, sei lá, Anos. 30, 40 décadas. Isso. Exato. Consolidada. E como se sabe que é um produto da cidade, é difícil conseguir se não for O registro por da boa marca. fé da desistência. Mas vocês sabem que Caruaru utiliza essa marca também, né? Sim. O maior São João do mundo. Imagina se Caruaru registra. Exato. Olha aí, Bruno. Caruaru é o melhor São João É do o mundo. melhor, né? Não, na marca, porque não é o melhor São João, mas aqui é o melhor e o maior. O melhor e maior. Ah, Tretas, produção. Em Campina. Em Campina é o melhor e o maior, mas tudo bem. Pois é, e teve também agora recente Caminhos do Frio. Sim. Vocês viram? Isso eu vi algo muito passando. Uma pessoa da região, empresário também, registrou a marca, marcou uma reunião com os prefeitos e queria que as prefeituras licenciassem a marca que então era dele, né? Então imagina a situação, né? Então isso se resolve com o registro de marca. E é uma muito coisa simples de ser feito, né? Simples. O pessoal acha que é caro, o pessoal acha que é uma burocracia gigante, mas a gente tá aqui, as Marcas e Patentes, para facilitar todo o processo. Olha aí. Não custa o preço de um rim. De jeito nenhum, o rim é trocado de marca. Nenhum dente. Não. É porque a gente vai fracionando você pelas tem partes do corpo. A experiência com o cliente, Mas né? é para o público. E usando a referência que Mariberto começou com partes do corpo. Eu nunca tinha usado. Geralmente o pessoal compara Mariberto com arroba, mas não dá com rim, dente, esses negócios não. Mas já é outro assunto. Mariberto é o meu e-mail. Isso. Começa com a roupa. Começa. Não, é O que Instagram. arroba era uma medida de peso que se usava Ainda é, antigamente. imaginei. 15 quilos, então eu tenho algumas arrobas. Mas tem uma hora no lado do judeu que ele tem um stand-up. Aí você sabe que ele tem que soltar, fazer as graças, a piada. Eu aguento Você sabe que eu sou árabe, né? Ah, que legal. Não sabia, não. Não. Olha aí, muita surpresa. Tretas. Zena. O nome já, né? Mas de que país? Tu Líbano. sabe? Líbano? No Líbano. Brasil tem muito libanês. Demais. Tem mais libanês aqui no Brasil do que no próprio Líbano. O vinho é bom. Eu fiquei sabendo Vale disso do aí. Becá. Vale do BK. De onde produziu uma garrafa de vinho, o Mariberto sabe, já experimentou, já tomou, ele vai lhe dar uma referência. Não, do Vale do Becá ainda não, mas eu tenho maior vontade de tomar. Então, inclusive, assim, se você tiver como conseguir... Tô tentando agendar uma viagem pra lá e vou providenciar, viu? Tem chora não. Vinho, azeite. Legal. É uma pena regiões... É engraçado que agora a gente está começando a conhecer essas coisas graças ao advento da internet, né? Exato. Mas tu vê que o árabe é bem judaico também, né? Bem bom de negócio, não quer nem saber é judeu, quem não é, vamos fazer negócio aqui, É bom de rapaz. negócio mesmo, né? Eu tenho sangue de comerciante, né? Eu nunca vi um judeu quebrar. Não quebra, não. Quebra o outro. O concorrente. Não tem essa história de, porque é família, vamos fazer negócio, desconto, não sei o quê. Não tem isso, não. E quando tá perto de quebrar, se junta os judeus tudinho e coloca o negócio pra Mas tem frente. mais de judeu. Isso. Pode contar do Alcorão, não? Pode, deve. A gente tava saindo do almoço. O pessoal sempre pergunta se eu leio o Alcorão. A gente tava saindo do almoço. Sempre. Aí Misturadazinho, né? a gente tava saindo do almoço ali na padaria aí. Fui pegar o carro. Aí lá viu um cidadão, olhou pra mim assim, disse. Ele é muçulmano.
Aí eu olhei pra ele assim, aí eu disse... Aí ele nem esperou eu responder e foi baixando e disse, olha... Ele estava completamente embriagado, né? Aí ele disse, há 10 anos que eu leio muito ao Corão, viu? Aí Afonso olhou e fez, o senhor não chegou na parte que é proibido beber, não? Sério. Não tá lendo direito, não. Não tô dizendo que ele é gracioso. Ele não tá lendo direito. Tô dizendo que ele é gracioso. Eu tenho todinho soltando essa. Mas tudo bem. Fez Alakbar, não foi? Não leu a parte que não podia beber água. Ele tava assim, vermelho, embriagado. Ô Zênia, e qual é o procedimento de registrar marca? Por exemplo, aqui o nosso podcast. O primeiro passo é fazer uma consulta de disponibilidade no banco de dados do INPI para ver se a marca está disponível. E não é tão simples quanto o pessoal acha, né? O pessoal entra lá, consulta exatamente os termos, diz, está disponível, então vou dar entrada, vou lançar essa marca no mercado. Mas o INPI, ele adota alguns critérios para verificar se há uma colidência com outra marca já registrada. Então, alguns critérios utilizados. A fonética. Então, se a pronúncia da marca for similar, possa ser que ela seja barrada, não seja registrada. Se alguém tentar registrar Shalom com CH, não... Exatamente. Exatamente. Não já houveram consegue. casos com essa... Tentar burlar, às vezes o cliente chega, a gente faz a busca, aí faz, olha, infelizmente essa marca tem uma muito parecida já. Não, mas se a gente dobrar uma letra aqui, tentar modificar... As cores, tem tudo isso. Exato. A grafia também é uma dos critérios de colidência. E o terceiro é a parte ideológica, a ideia da marca. Então, um grande exemplo... Achei que era se era de direita ou esquerda. Meu Deus. Fala de ideologia. Ela não esperava por isso. Só vocês, preparem. Ele vai chegar em casa mais tarde, vai levar um puxão de orelha de Dona Marina. Aí ele disse, não, dessa vez foi sem querer e tal. Mas, enfim. Quando é ao vivo é pior, né? Não dá nem pra fazer os cortes. Mas um exemplo da questão ideológica é a Johnny Walker. Não sei se vocês já ouviram falar da marca João Andante. Não. Então, basicamente, não há imitação gráfica, ainda há, mas não há fonética, a pronúncia é totalmente diferente, mas a ideia é a mesma, é a tradução literal da marca. Exatamente. Então, também não pode. Então, para fazer essa consulta, o ideal é que se busque um profissional especialista que se utilize de sistemas, de softwares avançados, para verificar se a marca está registrada ou não. Então, para você não lançar uma marca que pode ter problemas no futuro. Entendi. Aqui em Campina teve o caso, eu não sei se tem a ver com registro de marca, tem, né? Mas o Rede Compras, há anos, chamava-se Barateiro e depois ele teve que Exatamente, mudar. é um case daqui. Olha Por aí, isso que o Roberto. pessoal de lá, Bruna, assim, são bem cuidadosos com marca e tudo mais. E que eu acho que até ficou bem melhor, Rede Compras, Muito do bom. que Vocês era. viram a marca nova, como ficou bonita? Fizeram um rebranding lá, atualizaram o A empresa logotipo, que tá mudou bem a legal. marca agora também, a identidade visual, foi a Andrade Marinho, né? A LMF. Ah, verdade, eu tô vendo as Não vi. ações na cidade. Todos Do os... azul pro laranja, pro lar- de lixo, de Todos três os lixos elevadores branco. dos prédios Tudo. comerciais, shopping, outdoor, Tudo. tá É verdade. ônibus, porque tá ele- bem legal a campanha, Ele inclusive. tem o Cresce, mas ele não exerce muito não, sabe? É algo assim mais Nossa, pra passar o tempo. Faça igual a NPI, traduza para ela. Ela encasca com a... Não, entendi. Vai matar assim, né? Ela entendeu. Não, mas realmente tinha me fugido, eu não tinha percebido. Eu tinha visto a marca, vi que tem um azul, tem um laranja, mas nem me toquei com isso, não. É como eu tava te dizendo, é mais um passatempo dele. Eu passo o dia assim, só brincando sobre as coisas, aí não tem tempo para trabalhar, óbvio, né? Bora, O que mais palhaço. você... Vai pra onde, menino? A gente tem um programa aqui, rapaz. Fica quieto. O que mais a gente consegue registrar
eu vi que você pode registrar letra de música, né? Melodia. Isso. Essa parte, E o ela que é... não pode registrar também? O que é que a gente não consegue registrar? Perfeito, perfeito. Essa parte de música, outros produtos, é abrangida pela parte do direito autoral e pelas patentes. A parte que eu trabalho especificamente é o direito marcário, né? As marcas comerciais. Sim. Então, todo nome, até inclusive nomes próprios, que são utilizados para diferenciar um produto ou um serviço no mercado, a gente pode registrar no INPI. Então, aqui na cidade, a gente tem vários, inclusive, profissionais liberais que registraram seus nomes médicos. Zeina Hassi é uma marca registrada. Esse nome super estranho e foi uma luta para conseguir. Eu tinha outra Como é o pessoa. sobrenome? Hassi. Hassi. Isso. Tinha outra pessoa lá em São Paulo que vendia móveis e tinha a marca Zeina, então foi uma luta, uma briga gigante no INPI pra gente Tem um conseguir. comentarista de economia, Zeina Latif. Exato. O pessoal lembra, associa. Olha aí. Ela tá de olho. Ela, semana deu uma lacrada danada, mas bem, vamos Tu embora. conhece pessoal Ramadi? Conhece, sei né? quem são. Vocês vieram junto, né? Foi. Foi. Fugir do Líbano pra cá. Fugido não. Imigrado para montar escritório de advocacias, Mas indústrias, você nasceu negócios. aqui em Campinas? Quem Eu veio nasci, fugido mas foi minha a mãe gente. não. Ah, é? Quem veio fugido foi a gente. Não venha. Continua, né? Continuamos. Então, Tua mãe veio direto pra Campinas, não? Isso. Tinha um tio meu que era cônsul daqui, no Jaim Habib. No Jaim Habib. Exatamente. Exato. Tu conheci. Conheceu o Carlos. Conheci. Que lá em Campinas é um ovo, né, gente? É. Coisa boa. Ah, grande só do logo quando eu cheguei aqui em Campinas. Aí outro dia até fui. Faz tempo já, isso acho que foi 2020, 2021, 2020. Que eu fui olhar um prédio deles ali para fazer uma avaliação. Fui com a irmã, eu não lembro qual delas. E é um museu, assim, tem uma série de que era uma loja antiga de carro Tem e tal. carros, né? Tem uns carros antigos. E eu fui lá para isso, já faz um bom tempo. Mas o Carlos eu cheguei a conhecer. Gente finíssima, né? Não é Ela- porque é meu primo, não, mas... Faz tempo, né? Pô, muito, muito, muito. Eu acho que você não era nascido ainda, não. Faz uns quase 30 anos isso. Sério. Então não era, não. Ela tá querendo rir. Me fala uma coisa. Mas a atuação tua no mercado é só com essa coisa de patente? Exato. Eu sou procuradora municipal, advogada e empreendedora, né? Eu me denomino assim porque hoje nós temos eu comecei como escritório de advocacia, mas hoje nós temos uma empresa de marcas e patentes. Tem outra empresa também, que é a Santa Sala. Foi lá que eu lhe conheci, lembra, Afonso? Sim, senhora. Santa Sala? Santa Sala Cabines de Estudo, que é um espaço para que estudantes possam potencializar os seus estudos, né? O pessoal vai para lá para estudar para Enem, vestibular, médicos para residência médica. Então, é um espaço para que pessoas estudem mais e melhor. Tranquilo. Exatamente. Não é um cursinho. Não. Ela não dá aula lá, não. Não. É só o espaço. Isso. O Não. pessoal aluga Por isso que eu tô feliz. Não, é porque ele tá querendo aula, entendeu? Aí é outro assunto. umas aulinhas de árabe. Tu sabe árabe? Um pouquinho. Ah, que legal. Então tá no mesmo nível que eu no hebraico. Eu sei um pouquinho. A gente... Decorre da Mariberta. É. Ensina um pouquinho de árabe pra ele ficar tirando onda comigo, que ele vai achar o máximo. O pessoal só quer aprender assim, palavrão. Não, não tem graça não. Não tem graça, não. Depende. Ela tá esperando já. Agora, se tu ensinar assim os pratos em árabe, as comidas, tudo aí, tu vai ganhar. Quibezinho, esfirra, Isso é deixa eu bom. ver, hummus, labani. Isso aí. Aí a gente já A história do começa- hummus é engraçada, né? Que é uma briga maior do mundo falando sobre esse assunto de resiste marca e patente, porque é uma discussão maior do mundo, dentro do mundo árabe judaico, essa questão de quem criou o hummus. Eu não sabia que tinha essa briga, essa disputa. O pessoal, não, foi o povo hebreu, foi o povo árabe que criou
o hummus e tal, é um Não, deve ter sido os mal do árabes. mundo. Não, Eles criaram a maioria, na verdade, né? Eles criaram a maioria dos alimentos, como tu falou, esfirra, tudo aí a gente sabe que foi árabe. Mas essa questão do hummus tem essa discussão, né? Depois tu olha, Depois bem eu quero engraçada. provar um feito por judeus, né? Porque Marina faz. ela faz. hummus, faz. E a gente tá organizando uma viagem agora pro Líbano. Eu fiquei super triste porque queria aproveitar em Israel também, conhecer a Terra Santa, enfim. Mas não é recomendado fazer essa viagem na mesma... Por conta dos conflitos, né? E Líbano e Israel ter o carimbo no passaporte na mesma viagem. Se você for do Líbano para Israel, ok. Agora, se você fizer o contrário, eu acho que aí... Você acha que é pior? É, porque Israel é um país democrático. Você consegue... Você tem todas as principais religiões do mundo, as maiores. O Líbano também. Sim, mas o Líbano, você tem uma ação muito forte ainda do Hezbollah, né? Sim. Controla grande parte lá. O Líbano recebe armas de Irã e etc. Então, você fazer do Líbano... A gente até recebeu Breno Brilhante, tu lembra? E ele falou sobre isso. O primeiro país que ele foi justamente Israel. E ele é mochileiro. Só que ele não colocou na sequência a bandeira de Israel. Ele colocou no meio da mochila, justamente para evitar esse tipo de problema. O pessoal não olhasse a mochila dele e identificasse que ele achasse que ele fosse judeu. Entendi. Principalmente nos países árabes. Ele viajou inúmeros países, né? E, como eu lhe disse, eu não veria problema você ir de um país árabe para Israel. Agora, você fazer o contrário, você vai ter problema. Essa é justamente a principal discussão entre você ter... É o que Golda Meir falou. Se Israel baixar a arma, ele deixa de existir. Se os países árabes... se for o contrário, a gente tem paz. Porque um não persegue o outro. Você não vai ter problema se você for Líbano ou Israel. Agora, o contrário, você pode ter problema. Porque o que é que você estava fazendo em Israel? Entendeu? O Líbano é um país extraordinário. Tem salmos que falam sobre o Líbano. Salmo 93 é fantástico. Né? Cedros do Líbano. O Eterno faz a comparação dos cedros do Líbano. É um país É um paraíso aqui na extraordinário. Terra. Várias passagens bíblicas. Isso morreu todinho por causa depois da Primeira Guerra, que os acordos não foram vendo? firmados. Todo lá por dois. O inglês e o francês tinham que fazer essa... Mas o inglês e o francês, eles ligaram o ventilador e jogaram tudo no mundo. Pois né? até hoje. Agora pede o fio da meada, né? Esse podcast está sendo mais aleatório que vocês já gravaram, né? Porque assim, a gente já estamos porque entrando família, nas... eles sabem, É verdade. Por um descendente de Abraão, rapaz. Fica quieto. Fala dos teus 3 sobrenomes que tu parou de pesquisar o quarto. Não, porque já tinha ajudado demais no meu sobrenome. Eu parei, vai que acontece isso Qual é o aí. seu sobrenome? Tem Souza, Braz, Almeida, Macedo. Aí começou... Quantos são isso? Não, só os 2, na Porque realidade. ele foi dos pais, da avós? Sim. Porque meu nome era para ter Braz e meu avô esqueceu de registrar minha mãe com o sobrenome dele. Mas enfim, aí, assim, Almeida, Souza, Macedo são sobrenomes... De origem judaica, dos cristãos novos, na mas verdade, que fala vieram baixo para que alguém escuta. Aí eu disse, não, aí ele chegou e falou, não, cara, vamos pesquisar, mas eu disse, pode comer carne de porco de jeito nenhum, não. Foi ele, ele Não chegou, vou ver. Eu fui parar com essas tuas histórias aí, fui parar para pesquisar esse negócio de genealogia, ancestralidade. Meu amigo, parei no 3º sobrenome, porque eu fiquei com medo do quarto ser também e dar 100% sangue chutei. Eu fui pronto. Aí eu tô lascado, vou parar de comer carne de porco, nada. Porco, Só que é um problema para ambas as religiões, né? Ele não ia poder nem a pau. Mas você também não come Árabe, porco, não? não. Como? Árabe come porco? Eu Não, o árabe, o religioso, ele não come muçulmano porco. não, Isso. mas minha família é Religioso. católica. A gente tá liberado. Que é engraçado, né? Muita gente não sabe diferenciar. Mas isso, Bota tudo num bolo só, Bota- né? se Árabe, for- todo mundo fala assim, quando se trata de Palestina, alguma coisa, fala tudo é árabe. E são Exato. coisas Não. completamente É diferentes. tanto que são nações árabes. Exato. Totalmente diferentes. O É. árabe, o pessoal acha que é o mesmo árabe. Tipo, o Exato. espanhol acha que é o mesmo espanhol que se fala em todos os países. E não é. Marrocos, Argélia, tudo aqui é árabe, né? Mas são Exato, os a Emirados, África do né? Norte. Isso. A África do Norte aqui, que são
etnias bem Sim. mais escuras de pele e são árabes, né? Sim, que é os mouros. Exato. E aí há uma mistura disso. Eu sempre gosto de fazer a comparação com o Brasil. A gente tá no Brasil, todo mundo fala português, você vai para o norte, você não entende patavina. Você vai para o sul, é o quê? Não precisa ir no norte, não. Se for no Maranhão, no interior Isso, do Ceará, isso. eu já não entendo o que E é eles o falam, mesmo né? português, é o mesmo país e é totalmente Exatamente. diferente. O, Culturalmente, a forma de falar, as expressões, tudo. Saindo Muito do Google diferente, Earth e voltando para cá, saindo da Península Arábica e voltando aqui Campina Grande. para Campina Grande. Não vi diferença nenhuma. Aqui, ó. Como é que faz não sei se você pode falar sobre isso, já que é da sua atividade, essa pesquisa, ela só é feita no NPI? Isso, ela é feita no INPI com auxílio de alguns programas, alguns softwares. E é importante, eu sei que pareço suspeita, mas é importante o auxílio de um especialista. Porque a gente vai entender, existem marcas que não são registráveis. Se for um nome muito comum dentro daquele segmento. Por exemplo, maçã, ela não pode ser registrada. Não é um nome registrável para um segmento de um produtor de maçãs. Pode-se dizer que é um domínio público. Exatamente, para aquele segmento. Porém, não dá para a gente apropriar uma pessoa só, ter a exclusividade daquele nome e prejudicar toda a classe. Sim. Porém, a Apple conseguiu o registro do nome para um segmento totalmente diferente. Então, tem algumas questões. A LPI, que é a Legislação da Propriedade Industrial, ela traz uma série de incisos dizendo que não pode ser registrado como marca. Então, bandeira de países não podem ser registradas. Sim. Tem várias marcas, inclusive, de árabes tentando registrar restaurantes com a bandeira do Líbano. Então, o pessoal está só perdendo dinheiro. Então, Entendi. é muito melhor contar com o auxílio Se tivesse uma consultoria, uma assistência especializada. Exatamente. Às vezes, dá entrada com um logo, aí chega outra pessoa e registra o nome e consegue o nome. Isso. E você se prejudica. Então, E você realmente... perde o processo por causa de Exatamente, um detalhe. exatamente. E eu já tive clientes, inclusive, uma maior tristeza, que perdeu a marca por conta de um dia de atraso no protocolo, assim. Uma marca idêntica, uma marca aqui da cidade, bem posicionada, que investe bastante em branding, perdeu a marca porque não deu entrada antes. Então, não tem o que fazer, infelizmente. Uma construtora. Não. Vamos evitar a fadiga. Começar a chutar aqui. Não. Mas me fala uma coisa. Isso é a nível nacional? Exatamente, a proteção é a nível nacional. Mas você também pode fazer, levar essa apresentação do Resistir Marca para o patamar internacional também. Pode, né? sim. Mas primeiro tem que estar aqui para poder... Exatamente, né, assim? e tá sabendo bem. É porque eu participei de uma palestra lá no Sebrae, esse rapaz fica tirando, o que é que tu vai fazer no Sebrae? E era justamente sobre... Foi 40 minutos, né, com uma pessoa do INPI, dando alguns toques para as pessoas justamente sobre isso. Eu já, que legal. E aí ele falou, para mim parecia uma burocracia interminável, né? Eu não sei para onde vai. Entrado, já tem me contratado à época? Ou... Já. Perfeito. É porque o processo é um pouco demorado. Mas Afonso já garantiu a anterioridade. Ele já está, a marca dele já está na... Eu não vou dizer qual é. Pô, cara, pode fazer meu mexer, não ligo não. Sigilo profissional. Desculpa, tá bom. Qual o prazo, geralmente, entre Um ano, em média. Mas antes era um pouquinho mais rápido, agora ano de... É porque, infelizmente, é um órgão do governo, tem as demoras, né? Tudo um pouco arrastado. Levava em torno de 6 meses, 7 meses. O ano de eleição agora está levando até uns 13 meses. Sim. Mas desde o momento do protocolo, desde o momento que a gente dá entrada no processo, já entra-se na fila do INPI, você já garante, já se resguarda em relação a terceiros, bem intencionados ou mal intencionados, que é o que tem acontecido bastante, vocês não têm ideia. O pessoal registra a marca para vender depois ao verdadeiro titular. Então, é um absurdo. Normal. O pessoal, muita gente faz isso, né? Muita gente vive Eu tava disso. vendo, tem uma empresa de telefone, eu não lembro se é a Samsung, se é, que não pode usar uma marca aqui, que conseguiu a marca recentemente. Tu lembra aqui no Brasil? Tem uma treta com a própria marca iPhone. Ah, isso.
Simplesmente a iPhone, a marca, não sei se foi a Gradiente, deu entrada na marca Gradiente iPhone antes de o iPhone usar aqui no Brasil. Só que eles já usavam nos Estados Unidos, há uma discussão, enfim, um processo que corre há 20 anos na justiça. Então, Não existe mais? nem se utiliza mais. O que eles querem é licenciamento, é vender a marca, royalties, exatamente, da marca. Então, eu sempre digo aos meus clientes, já que a gente não tão, né? a gente não é a Apple, a gente não tem esse dinheiro para estar brigando em justiça por anos, vamos registrar, vamos proteger a marca. É porque lá no início de celulares, a Gradiente montava telefone para Nokia. Aí ela montava e ela tinha um telefone da Gradiente, que era uma coisa pequena assim, parecia um rádio de pilha. Era enorme. Com antena. Assim. Aí tinha a Gradiente, ela montava o Nokia e ela montava um produto que era similar ao Nokia, com o nome dela, que era o mesmo produto, mas com a marca dela, Gradiente. Ou seja, também tem muita questão. Eu vi um artigo, pessoal que cai muito em golpe de pessoas que se passam, né? Nossa. Que são os estelionatários que se passam para... eu registrei tua marca tal, não sei o que, faz o golpe eu registrei tua marca, me paga. E o cara não fez nada. Tem bastante. Esse e-mail principalmente quem pega os dados corporativos, o e-mail da empresa, assim telefone registrado lá da empresa, o pessoal vai lá e existe sua marca. Afonso, você acredita que toda semana... esse pessoal ainda acaba fazendo um favor, porque alerta para a importância de registrar. Então, toda semana, praticamente, chega um cliente no escritório. Doutora, eu recebi uma ligação, um e-mail aqui, dizendo que eu tenho que pagar um boleto de tanto, e como é isso? Eu recebi depois que a gente tinha dado a entrada. Eu tinha te avisado, não foi? Eu não lembro. Mas eu sempre aviso. Eu não lembro. Porque o assédio, assim, essa área pra golpista é impressionante. Eu lembro que eu falei assim, foi legal que eu já tenho entrado, não existe a minha marca, a pessoa... E foi, eu digo, foi, já. A pessoa chega... Eles têm acesso desse protocolo através do site da NPI? Tem acesso, sim. Isso. Eles ficam monitorando, inclusive... Não precisa nem do site da NPI, mas é só pegar o cadastro do CNPJ. Abrir o CNPJ, você começa a ser assediado bastante. E-mail, telefone, tá lá os dados. O pessoal olhar para RA. Pois é. Não, cara, mas o que eu digo assim, é porque para ele ter essa informação de que já é um processo ou não, e que a pessoa está dando valor àquilo. Nem há processo. Olha, eu estou aqui com um cliente, tem uma marca igual a sua, tá querendo registrar, mas eu vou dar prioridade a você. Então você tem até amanhã para me pagar R$3.000, R$2.000 para... a gente dá entrada na marca, às vezes nem dá entrada. Né? É um sequestro de marca. É tipo um sequestro de marca. É absurdo. E o pessoal não entende, fica ali, se sente, né, pressionado. Aí acaba que me procura, né, sente essa segurança na empresa, que de fato a gente já está atuando aqui há um tempo, já temos um portfólio, né, de empresas. Nosso slogan é do MEI a SA. Então, a gente atende desde uma pessoa que acabou de ter uma ideia de um negócio, não abriu nenhum CNPJ, porque não precisa ter CNPJ para registrar, pode fazer o registro na pessoa física, até empresas patrocinadoras da Copa do Mundo a gente tem na cartela. Então, a gente atende todos os públicos, então as pessoas sentem confiança na ZR e nos procuram. Mas, realmente, eles fazem Com esse bafafá aqui da cidade, tu procurou lá pra ver se Toin Company tava registrado? Não. Peraí, pô. Tá lendo meus pensamentos. Eu tava esperando ela terminar. Juro. Eu ia perguntar se Brás Company tá registrado. Eu faço isso, né? Cara. São poderes sobrenaturais. Sintonia é uma dessas. Vocês têm algum parentesco? Vocês têm algum parentesco? Não, só a infelicidade de ter que trabalhar junto. Assim, eu tô dizendo que eu tô tentando educá-lo, mas tá difícil, né? Esperar ela tomar água. Mas sério, eu tava esperando assim, eu não ia, não, que a pergunta era, você chegou a registrar a Brás Company? Não, vou pesquisar lá, né, Toin Company aí eu fiz uma postagem, né, abri aquelas caixinhas, aí o pessoal perguntou, você investiu na Brás Company?
E aí alguém respondeu no direct, a pergunta que não quer calar, mas eles têm a marca registrada? E aí eu fui dar uma... É porque é engraçado, as pessoas associam aquele Rzinho, passa muita credibilidade. Então as pessoas associam marcas que não têm tanta credibilidade, de certa forma, a não terem um registro, mas eles tinham registro em 4 categorias. Porque tem essa questão das categorias também, é importante a gente falar. Rapaz, Toninho é um menino habilidoso. Toninho ele proteger, ele deixar a marca desprotegida. O cabo que protege a pena do maior São João do mundo. Quer dizer, a outra, meu amigo, o cabo é desenrolado mesmo, meu amigo. O cabo era fela da puta full time, Eu tô falando Lucas Veloso, fica quieto. Não é brincadeira, não. Isso é outro assunto. Ai, meu Deus. Totalmente diferente. Deus, Livre de qualquer tipo de judicialização. Eu acho que essa não dá pra perder. Vamos dizer que era a única coisa registrada, então, da Brascopa. Essa tinha registro, viu? Ó, documentada. Na cabeça assim, meu Jesus. Eu não tava preparada pra isso. Oh, mas a bola rolando dessa também, né? O que foi que tu fez aqui? Como foi que você conheceu o Defectito? Nossa produtora maravilhosa. Pensa lá da igreja, lá do seminário. Mas ele já tá frequentando a igreja? Tem alguma coisa errada aí, mas tudo bem. Gente, já tô pensando, isso vai dar um corte tão legal. Depende, na verdade, do nosso cortista. O nosso cortista. A faca dele anda... Sério? Eu vou comprar de amolar os cortes dele pra poder dar um tratamento. Nada demais, sabe? Nada com uma chamada assim, não. Ele ficou até vermelho. O nosso cortista sem querer fazer das cartletadas assim. Bem, não. Dá pra dar um estilete. Ninguém vai ser cancelado, não, né? Só pra processado. Só é cancelado quem quer ser cancelado. A gente é louco pra ser cancelado. Doutora, você que nos diz. Não vai ser processado, não. A doutora. Afinal de contas. Minha área é imóvel e fingir que eu tô falando sério aqui. Falando sério, é só o nome. Agora eu entendi isso. Esse não é bom, esse não é bom. Gostou? Isso foi Nefertiti que fez toda essa... A atuação do seu escritório é a nível nacional. Isso. Como não há essa barreira geográfica, a gente consegue atender empresas de todo o país. Então, graças a Deus. A sede do NPI é Brasília? É Rio de Janeiro. Rio? Isso. Mas o processo ele é 100% online. Que maravilha, isso, né? Isso, sem burocracias. A gente tá aqui para facilitar. E me fala uma coisa, quanto tempo que você tá atuando nisso? Eu atuo com marcas e patentes há 2 anos. 2 anos. Foi assim, a ZR cresceu rapidamente, graças a Deus. Acho que é o tino árabe, libanês aí para o negócio. Tem que fazer o marketing que faz parte, sabe? É verdade. Ô Zene, e aqui na cidade é só você que atua com isso? Não, tem outras empresas tem que outras trabalham empresas? com marcas e patentes, isso. Então, realmente é um produto que tem tido uma procura muito grande. Graças a Deus, o pessoal tá se atentando. Cuidado, né? Isso. Eu achei engraçado no sentido de ser interessante naquela hora que tu falou do registro INPI, porque ele é basicamente como um registro imobiliário, né? Exatamente. Quem não registra não é dono. Eu uso esse exemplo, Afonso. A mesma lógica, né? E tem outro exemplo, assim, que eu posso trazer, né? Não é nem exemplo, mas uma analogia, né? Quando a gente compra uma casa, né? Deixa ela toda bonitinha, enfim, que foi a primeira coisa que faz, coloca um muro, você não vai deixar a casa desprotegida para qualquer um entrar ali. Então... Você falou uma coisa ainda há pouco, que assim, deve-se nessa hora, ou em qualquer segmento que você for atuar, procurar o profissional adequado do mercado. Então, fica mais fácil de não cair em golpe. Porque na hora que eu te ligo, e onde é seu escritório, começa a sua atuação, vou lá, eu atuo com fulano. É diferente de ligar para alguém e dizer, olha, eu estou aqui registrando tua marca, eu vou te passar um boleto. Tá, divide. Pô, as coisas... E o nível de informação que a gente tem hoje, e cada vez mais há uma necessidade de você tomar esses cuidados. Exatamente, né? Isso. Porque... A gente preza bastante pela transparência, né? E o pessoal
só pensa no dinheiro, né? Então, claramente, às vezes tem uma marca que ela não é registrável, ou por questões de colidência, ou porque ela tem algum elemento nela que ela não pode ser registrada. E o pessoal aceita e pega os honorários da entrada, só que claramente aquilo ali não vai dar certo, então a gente atua com bastante transparência, né? Deus me livre pegar o dinheiro de alguém e sabendo que ali não vai dar certo, né? E é importante também buscar um profissional, porque imaginem, só no ano passado, 2022, foram 3 milhões de CNPJs abertos. Então, tem mais de 5 milhões de CNPJs hoje ativos no Brasil. Então, as chances... Só no ano passado... Quase 3 milhões. Abriu-se 3 milhões. 2,8, isso. E o total que a gente tem é 5. Exatamente, mais ou menos. Porque, infelizmente... Foi um ano bom, né? Infelizmente, Muita marca fechada. 80% das empresas fecham antes de completar 5 anos. De 2 a 5 anos. Então Exatamente. tem essa troca muito rápida. Exatamente. E, inclusive, um dos fatores é a questão de os empresários não investirem em segurança jurídica e outros fatores, né? Porque você recebe uma notificação, você é pequeno, tá começando, recebe uma notificação judicial, você tem 48 horas para trocar a marca. Porque já tem outra registrada, às vezes você nem sabe. E aí? Você projetou um valor para trocar, investir em rebranding, placa tudo. Reposicionamento de marca no mercado. A placa mais barata é 5 mil pra você fazer. Isso é o mínimo. A placa né? mais As barata. pessoas... Eu tenho certeza que você tem um apego emocional muito grande, Também. afetivo É porque você, ao nome. quando coloca a criação de uma marca ou identidade visual, você coloca elementos seus, né? Exatamente. Da sua própria identidade, da história, que de como você surgiu pensou naquilo, tudo. tem uma história, tem um Tem um carinho, sentimento. sentimento. Pois é. Então, isso aí é incalculável. A gente calcula todo o prejuízo que vai ter, mas isso... né? Então, se você não projetou um valor ali para trocar de nome, então você tem que registrar. Das duas, uma, né? E, sim, como eu estava falando, mais de 5 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Então, as chances de você ter um nome que possa dar um problema, que já tem um nome muito parecido dentro daquele segmento, porque a marca, ela é protegida somente naquele segmento de atuação. Podem existir marcas idênticas, desde que em segmentos diferentes. Um exemplo é a revista Veja e a marca de produtos de limpeza Veja. Sim. Então, tintas Renner, lojas Renner. Gol, marcas de carro e Gol, linhas aéreas. Então, desde que em segmentos diferentes podem coexistir marcas idênticas. Então, se você não busca uma assessoria jurídica, Mas eu acho que nesse caso é idêntica só, tipo, aquela questão que tu falou, né? O nome, a fonética, de forma assim, eu não posso pegar o igual Não, elemento exatamente isso. né? Exatamente. Olha aí, muito bem. É tão orgulho. É isso mesmo, O nome somente. Ele decorou tudo antes. né? Ele tá Foi por isso que ele chegou atrasado. É um cliente. Esse é pontual. Obrigado. Ele foi o quê? Chegou 8 horas em ponto. Obrigado. Aí tem que chegar antes, né? Tá até me defendendo, mas tu insistiu tanto que... Mas eu quis chegar antes, mas aí você mandou chegar, não foi pertinho do horário todo. Ela disse, né? Tinha um pouquinho depois que a... Não é A porque ela Afonso sabia que sabia que a Afonso ia ia atrasar. É normal. A semana passada nós tivemos um problema porque o nosso querido operador, o senhor Estevam, ele fez essa conta que Afonso ia atrasar meia hora de sempre, 40 minutos, Afonso só atrasou 15. Aí quem atrasou foi ele. Aí Estevam ligou e disse, não, eu tô aqui no trânsito. Aí todo mundo olhou e disse, 8 horas da noite, trânsito em Campina. Aí disse, aqui na Rodrigues Alves, rapaz, tá um engarrafamento do tamanho do mundo. Mas deu tudo certo, ele chegou e tal. Enfim, aí depois ele confessou, disse, bicho, eu fiz conta que Afonso ia atrasar, velho. Aí eu disse, relaxa, pô, isso é a primeira vez. Não liga com isso. Não tá acostumando, Tô né? te defendendo igual tu me defendesse hoje. Obrigado. Eu vou agradecer da mesma forma. Não me defenda não, me ataque que é melhor. Melhor Hoje atacando. ele tava fazendo umas viagens, aí ele fez, todo defendendo, eu disse, não, cara, me agrida. É mais fácil, me ataque, não me defenda não. É melhor. Ai. Minha gente.
Rapaz, aí eu passo o dia com esse rapaz tirando onda. Ele não fala sério 1 minuto. Eu disse, bicho, não é assim não, trabalha e tal. Foi daí que veio a ideia do nome do podcast? Foi. Rapaz, ele... pergunta a ele, porque toda vez era essa perturbação. É, judeu. Esse rapaz até é gente boa, é a mesma piada. É gente boa, mas pena que é judeu, mas tirando isso, aí todo mundo... Não, mas o povo judeu é um povo abençoado, eu amo. Sabe? Sempre alguém fala alguma coisa assim. É o povo da Bíblia, sempre alguém defende alguma coisa. Aí Mariberto, não dê corda, não. Pronto, aí começa a gente falar da história das navegações, o holocausto, o que for. Qualquer assunto aleatório. Mariberto, a gente devia montar um programa para um podcast, pra gente conversar com o pessoal, porque é sempre um clima leve e tal, não sei o quê, e ficar nessa história. A perturbação, quando se encontrava, conversando com o pessoal, nos eventos, alguma coisa assim. Aí, teve um dia, ele estava lá no escritório, aí, o mesmo clima. Eu fiz, bora fazer o podcast? E eu sempre falava a mesma coisa, ele dizia, bora. Acho que passou mais de ano nessa história. Eu disse, pois diga o nome agora. Se tiver o nome, você já tem alguma coisa. Pois diga o nome agora para fazer o podcast. Ele olhou assim e falando sério. Não acredito não, foi assim. Aí ele fez, falando sério. Nossa. Eu fiz, pronto, falando sério. Acabou. Minha gente, o pessoal paga caríssimo para o Até desenvolvimento. Contrata a gente! Eu descobri que nós somos o time perfeito. Você pega seus clientes indecisos. Perdido. Que a indecisão não chega nem perto aqui. Eu tô chocada, eu nunca vi um processo de naming assim, decisão de nome Não, ser ele tão olhou pra mim e fez, rápido. tem que ser o Aqui eu primeiro leio- nome, eu disse falando sério. Eu leio até o seu pensamento. E se for para receber, eu... Meu amigo, a gente vai fazer uma parceria perfeita. Perfeito, pronto. Você pega os clientes indecisos, resista mais. No crédito, no débito, no Pix, Sem problema até na não. nota promissória. meu amigo. Mas se você ficar criando muitas Tendo opções, que você começa a gerar dúvidas. É verdade. Você precisa meio que ser Mas objetivo. o problema das É pessoas verdade. indecisas... Eu tenho um cliente que eu atendi com o Mariberto. Meu Deus, como eu rio até hoje. Uma das pessoas mais indecisas que eu vi na minha vida, só qual era o pequeno problema? Não, para alugar. Ele queria alugar. Para comprar, você até entende porque a investimento exigência, tudo. Você não vai comprar, aí não gostei, vai vender amanhã. Não é assim. Só que você paga de documentação, você já desiste da ideia. Então olhou não sei quantos apartamentos. E foi no Aeromarinho, e foi no Alto Branco, e foi no Catolé, e não sei o quê. Eu acho que ele nem se mudou ainda, de tão... O poder de decisão tão forte que ele tinha. Isso faz quanto tempo? Rapaz, 9 meses ou mais. E qual é o problema? Ele dava curso para as pessoas de como tomar decisão. Quando ele falou isso, na hora que eu tava olhando o apartamento, eu fiquei olhando assim pra janela. Eu quase que eu tinha um ataque. Porque ele não tem condição, não. Ele não sabia nem o que ele queria. Era coach Qual- como é- motivacional. E tomada de decisão. Fiz não. Não tem E condição. ainda tinha mais um apelo religioso. E ainda né? com apelo religioso, não, espiritualista. Consultor espiritualista. Consultor espiritual, pronto. Meu O caba não sabe se ele é. Se consultar com ele, o caba sabe sem saber se quer ser judeu, muçulmano, espírita, católico, cristão, protestante, pai de santo, o que for. Porque o poder de decisão desse rapaz. Meu Deus. Não, é sério. Ele não sabia. Ai, não sei se está muito grande, 100 metros, 150, dos caras. Assim a pessoa, ela não sabia se ela tomava água ou enchia a cara, ela não sabia nada. É aquela história, não sabe se compra uma bicicleta ou se vai para o Líbano, nada, assim, nada, zero opção. Meu Deus. Ah, mas tem isso demais. E era ele e a esposa, Você- cada um mais indeciso que o outro. Você que lida muito com cliente nesse perfil, de precisando registrar um produto, você sabe, o camarada sempre cria uma série de dificuldades. Porque assim, precisa ser objetivo. Se eu tenho uma marca que ela
ela vai me trazer X resultado, opa, corre logo e resiste isso aqui para não correr o risco. Exatamente. Né? Mas aí o cidadão fica, pô, mas deve ser... tem até que dá para usar, tem aquele Thiago Dionísio faz uma brincadeira na internet, que o camarada vai comprar um produto e na hora que dá o preço, fala, não, meu primo Passo Magro ali vende, oxe, ele fez um curso de corte de cabelo pela internet, que é show de bola. Então, Nesse nível, é isso. As pessoas sempre acham que serviço, ele não tem valor. Ah, pô, tu já faz isso há 2 anos, 3 anos, tu já tem tudo preparado lá no computador, é só Ctrl+C, Ctrl+V. E não é. Cada produto, ele tem cada marca tem uma realidade. E ainda que fosse, eu lembrei do exemplo do chaveiro, né? Para ele ir trocar, consertar o fecho, a fechadura lá, ele leva 1 minuto. Mas quanto tempo ele precisou se preparar, estudar para, né, conseguir... É aquela história da consultoria do botão. Deu pau na máquina, na fábrica, parou a linha de produção, tudo, cada hora parada, cada dia, o prejuízo maior do mundo, funcionário parado, isso, mercadoria, matéria-prima, por aí vai. Ação na bolsa, desvaloriza, é tudo no mundo. Chama fulano. Chega fulano, consultor, fulano olha, tal, e vai. Como mágica, tudo volta a funcionar. Quanto é? O cabo 50 mil. 50 mil para apertar um botão. Não, 50 mil para saber desse mundo aqui, qual botão você tem que apertar. Ou o que você tem que fazer ali para resolver. Exatamente. Essa é a diferença de uma consultoria. Cobrou 50 mil para dar solução. Não é eu apertar não é o apertar um botão. Que essa é a sua atividade. Eu chego lá com problema, aí, não, faz o seguinte, vai ali em Antônio, e que ele cobra lá R$5, show de bola, e aí você não resolve, e o tempo vai passando. Aí você paga como tu falou, né? Tem gente que quer registrar algo que não pode, um domínio, pegar aquele exemplo que falou do domínio comum. Exato. Quer registrar algo de domínio comum, aí o bonitão lá, eu faço pra ti, chega, dei aqui e tal, não sei o quê, só pra pegar o teu dinheiro. E tu não sabe, cara, tu não tem conhecimento pra saber. Exatamente. Quando eu levo um bem profissional complexo. pra fazer alguma coisa, aí o cara olha pra mim e faz, e aí, Afonso, o que é que tu acha? Eu fiz, meu irmão, se eu soubesse alguma coisa, tu não tava aqui, não, tu tá aqui justamente pra isso. Eu posso te dizer o que é que eu vou precisar aqui do espaço pra funcionar, seja um pintor, um marceneiro, o que for, porque não é a minha área é imóvel. Imaginando quanto demanda de tempo da tua atividade, de você parar ali, da tua equipe, de ter que pesquisar. Que é um estudo, né? É um estudo. Outro detalhe, você não pode entregar um produto que tenha coincidência com outros, que tenha duplo registro, né? E a responsabilidade? É uma responsabilidade enorme, gigante. Quanto problema tu pode evitar com isso aí? Com certeza. Qual é a economia que tu pode evitar? Porque, por exemplo, as pessoas nem me chamam de Afonso, todo mundo me chama de Shalom. Então, imagine o problema. Não, ei, tu não pode me chamar de Shalom agora, não. É Chablau agora, porque eu perdi o registro de marca. Aí vai ter que ser Chablau agora. Pois é. E o registro, ele dura 10 anos. Você não tem que estar pagando taxa anual. Era essa pergunta. Sim. Aí você tem que renovar a cada 10 anos? Só renovar, não precisa passar por todo o processo novamente. É só pagar a taxa de R$298 para pequeno. É um passaporte. Exatamente. Basicamente. É verdade, o visto não precisa passar por todo. Não, é só renovar. Pronto, exatamente. Você vê uma atividade que depois que você ajusta ela, fica extremamente fácil, segura. Mas, de novo, tem que ir em quem sabe fazer o processo, porque essa coisa do processo é onde está todo o gargalo do negócio. É muito específico. Tem uma amiga nossa, eu vou perguntar se ela fez o registro Cleide, se não, eu vou passar o contato dela para fazer o registro dela, da empresa dela, da Cleide. Eu agora não sei se é... É real, é Cleide. É real, Cleide é uma pronto. pessoa real, ela tem CPF.
Perfeito. Tem CNPJ. Ela só não gosta de ser chamada de Cleide. Mas Fica quieto, Mariberto. Fica quieto. depois... Fica Aí, quieto. mano. Em off, né? Isso. Mas Ô. vou lhe mandar clientes, tá? Pronto, muito obrigada. Vamos ver uma parceria aí, né? Oxê, Olha muitos aí. clientes querendo comprar imóveis, estamos aqui. Mas minha parte eu quero em vinho. E vinho, pronto, lá do Fala do Vale BK. do BK. Perfeito. Faz 50 anos que ele recebe e comissão em troca em vinho. Tu vai continuar com a mesma? Vinho é alimento. Aqui você acha que vinho é bebida, Vamos vinho ver o é que é que alimento, Mara. né? Vamos ver o que é que Mara, Olha aí a sua, Nutri. sua É, prima Mara Almeida vai dizer. É sobre isso. Olha, ele já preocupado já. Tem que me preocupar. Não, mas eu sou um paciente bem tranquilo. Pra não trabalho, não. Não, de forma Ó, nenhuma. isso ele pediu pra eu mandar pra Mara agora, ó. Isso é o planejamento dele da dieta. Você tá vendo que ele não tem o que fazer? Foi lá bem. Ele pegou meu telefone, printou isso aqui. Isso é o plano de fundo dele, isso é a meta dele, como ele quer estar no verão de 2024, né? Que é o 34. 34, desculpa. Esse é como ele tá começando agora. Projeto, né? O projeto com Mara, esse é o estado inicial. Isso é igual registrar marca. Pode ter pressa. ela vai tem se que ser um acabar. processo- Isso, um vale processo- 10 anos, né, Mara? É um passaporte. Exatamente. Aí aqui o número 2, aí você vê que aqui ele já começa a ganhar mais um estilo e tal. Aqui ele já começa a entrar no CrossFit. Essa fase aqui é a do veganismo. Você tem que mostrar pro pessoal, na câmera. Vou mostrar. Ela tá te defendendo também, Mara. Ela tá te defendendo. Poxa, vegano foi sacanagem. Esse aqui é o Outra que vegano. você, eu não sei se você sabe, CrossFit é uma marca registrada. Exatamente. E esse Todos- aqui, o outro em cima, é o mesmo formação que aquele pessoal gostou de tomada de decisão espiritualista. Afonso, não conhecia esse seu lado. Eu disse a você, o negócio era sério. É sério. Eu Viu? tenho até medo de tomar água aqui. CrossFit, perigoso, né? CrossFit é uma marca registrada, tanto que a maioria dessas academias não Tão estão tirando, né? tirando. Tem que pagar um valor altíssimo de É, licenciamento é uma de marca americana. Lá- Exato. Tem uma coisa interessante, não sei se você já ouviu falar do Krav Maga, que é o defesa pessoal israelense, que é bem famoso. Sim, sim. O pessoal registrou como beleza, segmento de beleza e saúde. Nossa, Afonso, tem tanto isso, o pessoal registra errado. Não é nem errado, é porque como é tipo Muay Thai, capoeira, você não pode registrar, seria tipo domínio público. Então, pra pegar o nome entendi, Krav Maga, Entendi. né, Não teria como eles se apropriarem, de certa forma. isso. Que já é um nome... Então foi uma sacada muito boa da federação israelita para conseguir proteger a marca, já que como entraria na classificação de arte marcial, era você meio não que pode fazer. Tipo, eu não posso registrar karatê. É notório, assim, todo mundo conhece esse nome. De fato. Que engraçado que de beleza não tem nada, mas tudo bem. Né? Esse ele tá falando de um amigo dele, é um senhorzinho. Não, é porque a equipe dele que treina, eles inclusive assim, tem um senhor lá da já terceira idade, eu acho que ele deve estar com 76, 78, Cleibson, né? Teu amigo, né? Ele é até advogado também. Não atua, mas Ele é procurador do Estado, na verdade. Ele passa o dia com o jornal Estadão procurando o que fazer. Gente, tô com o maxilar doendo já, tanto rir. Porque ela é tão educada. É uma sacanagem essas coisas, tá vendo? Aí Cleibson é o irmão dele. A gente só tira essas graças com quem você tem liberdade. Mas Cleibson é professor dele, de Krav Maga. E assim... Professor não, mas é professor. Ele é professor, né? Ele é professor da Corpus. É um senhorzinho já, fácil. Se encontrá-lo, você vai ver. Ele usa umas camisas Parece regatas, aqueles para monge Agostinho Carrara, budista. pouco cabelo e tal. Parece aquela monja que... A monja Cohen. É isso, parece muito com ela, Cohen é um inclusive. sobrenome judaico. É da família dos sacerdotes, Cohen, que é Cohen em hebraico. Qual é o sobrenome? Barbosa de Oliveira. Verdade.
Eu não sabia. Já já a gente vai encontrar budista judeu. Mas vamos embora. O sobrenome Nefertiti já começou a rir ali por causa disso, mas é verdade. Ô, Afonso, mas você tocou num ponto importante. Me fez lembrar. Às vezes o pessoal tenta dar entrada sozinho ou procurar alguém que não tem tanto conhecimento e consegue o registro da marca, mas numa categoria totalmente diferente que não vai lhe dar nenhuma proteção. Então, Sim. você pode até ter o certificado de registro, mas a sua marca continua desprotegida onde importa para você. Tá, Então- pronto, você agora É um tocou gato no por assunto. leve, né? Tem essa categoria de registro? Existem. O INPI não é como registrar uma marca, não é como abrir um CNPJ. Que a gente vai Só que acrescentando importante. vários quinais, né? E vai colocando lá. Então, 10. vários, né? Inúmeros. Então, o registro da marca é separado por segmentos mercadológicos. Então, o INPI ele tem 45 segmentos. Rapaz, a gente Aqui vai ter ele que falar chama... sobre isso no privado, tá? Perfeito. Perfeito, a gente conversa já. Aqui ele chama de classes, então são 45 classes. E ele separa entre classes de produto e classes de serviço. Então, faz parte do nosso estudo verificar em quais ou qual classe a sua marca deve estar registrada para que ela esteja de fato protegida. Porque às vezes eu vejo muito marcas assim, Isso é um dado importante. De cidadão chegou lá e registrou aleatoriamente. maçã, digamos, né? Vou usar isso como referência, e não específica para o que é, qual a finalidade. Exatamente. E aí você está em casa bem tranquilo, assim, não, minha marca está... Eu consegui o registro, aí vem o concorrente, consegue na categoria certa, te notifica, então você pode ter O um Maribeto, problema. ele tá querendo abrir um restaurante aqui, que é? ele quer ser o Jacan de Campina Grande, né? Só que com base da cultura... Eu só não vou ficar com aquele culinária cabelo dele italiana. que tá recente, tá ridículo, mas tudo bem. Ele quer ser o nosso Jacan aqui, então ele vai precisar dessa tua ajuda para fazer o registro. Olha aí, vamos Dentro do proteger. segmento correto. Exatamente. O que foi? Não, nada não, mas... Eu tô te defendendo. Tá, Jacan. Quando ele chamava de Jô Soares, estava melhor. Eu acho que a gente... Ele parou de tomar café por causa dessa piada. Porque toda vez que ele dava um gole, eu fazia uma graça com... Eu acho que a gente vai ter que, no final da entrevista aqui, cobrar, porque isso é um show pra ela, que ela já riu, né? Isso é uma brincadeira, né? E olha... Se eu soubesse que tava assim, eu não tava tensa, não. Não eu tinha vindo mais tranquila. Mas se não soltar uma piada vez por outra, assim, fazer uma graça, vai aqui Mas até... disse que de prova ia ser difícil fazer um crossfit, dar alguma coisa. Pode falar crossfit? Não, fiquei preocupado agora. Fica à vontade, falar pode, Você não Falar pode pode, usar a Ninguém marca. vai... Exatamente. Meu Deus, tudo bem. Você não pode botar lá Shalom CrossFit. Não. Não pode desse jeito. Não pode. Tem que pagar royalties, olha aí. Não, o judeu gosta de receber royalties. Não gosta de Judeu pagar não royalties. Por Vai, exemplo, tchau, se eu fosse fazer Árabe, qual o risco, Não assim... é pior, não é pior. Agora que você fala a mesma coisa, o judeu você vai pior. Com licença, que ele não vai aguentar sorrir agora. O Maribeto tá tentando se controlar. eu digo, Sempre ela faz, não, Então- o árabe e tal, o judeu, não sei o que, só o judeu é pior. Você tá certo, tem que puxar sempre pra sardinha pro seu lado. você acha Ai, que meu se tivesse Deus. assim, Shalom CrossFit e você encontrasse ele com um cachorrinho no braço, ia ficar meio estranho, não ia... Tem tudo não a ia, ver uma coisa com a outra, não. Ai, meu Deus. Zênia, voltando a essa questão da categoria de marcas, Das categorias, né? no caso, por exemplo, a Shalom, não sei nem se pode você ainda já falar sobre isso, mas a Shalom ela tá no mercado imobiliário. Então, é exatamente, só para especificamente, é exatamente dentro dessa Sim, atividade comercial que ela precisa ser registrada. Exatamente. Isso. Tem a categoria de imobiliários, negócios imobiliários Se em quiser geral. fazer Shalom Culinária
israelense. Pode. Aí tem é outro segmento. registro. Exatamente. Tem que Só fazer tomando um registro. exemplo. Exatamente, na categoria de restaurantes. Tu já pegou muito cliente que tem que fazer essa adequação, que foi tentar... Fez o registro no segmento errado e tem que mudar a categoria. Já. Eu sou bem procurada também para apagar incêndios. Consertar Na os verdade, problemas, né? consertar os problemas. É bom, né? Muitas vezes a gente tem que recorrer à justiça. Eu prefiro trabalhar com a parte preventiva, tudo mais tranquilo. Porque Mais rápido, mais barato. exatamente, bem mais barato, menos burocrático. Menos doloroso. Exato, porque você tá no processo. Então, assim, tem vários cases no escritório. Tem um agora que a gente tá cuidando de uma marca que ainda não tinha sido lançada. E aí o pessoal criou um grupo no WhatsApp com os responsáveis por colocar o negócio para rodar. Então tava lá contador, pessoal do marketing, enfim, vários setores. Vazou. E aí nomearam o grupo com o nome da marca e acabou vazando. E a concorrência registrou primeiro. Eita. Então, quando eles me procuraram, a gente agora está brigando administrativamente ainda no INPI, mas esse caso pode chegar até a justiça e, enfim, até conseguir... Na verdade, uma instância e um órgão vai jogando a bola pro outro, né? Quando não consegue resolver. Isso, dá para recorrer no INPI, mas quando tem o julgamento do recurso, aí muitas vezes, inclusive, eu sou procurada por clientes que tentaram com outras empresas registrar a marca, foi indeferido, recorreram, o INPI manteve o indeferimento, aí o que é que nos resta? Ir para a Justiça, Justiça Federal. Então, eu sou contratada já para tocar o processo e aí, graças a Deus, um êxito muito bom a gente tem no escritório também processo judicial. Mas, assim, que a gente gosta e que eu prefiro atuar é na parte preventiva, porque a dor de cabeça é menor e é incerto, né, gente, assim... Não se sabe, é uma briga que a gente vai enfrentar, tentar aprovar. É porque decisão judicial é completamente diferente. Exatamente. Né? Necessariamente eu tenho um bom direito. Quanto tempo pode levar isso? Isso, e exatamente. aí o prejuízo... É porque às vezes você evitar o problema e tá certo, evitar o problema é tão melhor do que você tá certo. Muito melhor. Meu Deus do céu. Muito melhor. Então, é uma energia que poderia estar sendo focada no seu negócio, que você tira e coloca... Energia, recurso de tempo, recurso financeiro, pessoal, tudo. Exatamente. E tem bastante. Graças a Deus, o pessoal, vejo que as pessoas estão abrindo mais os olhos para essa parte do registro de marca. Inclusive, estar aqui é uma oportunidade para isso, por isso eu agradeço o convite. Engraçado que no mundo convencional a gente não tem essa noção do tamanho do problema que isso pode ser criado. Não, a realidade normal das pessoas. As pessoas não têm essa noção da necessidade e é uma coisa que se dá pouca importância ou se dava. Você acredita que eu não tive na faculdade essa cadeira, essa matéria? Não se tem. Eu não sei hoje se o pessoal tem nas faculdades, mas na UEPB não paguei propriedade industrial. Não vê questão de contrato, né? Tu viu o contrato? Contrato eu vi. Amém, porque eu já peguei muitos advogados dizendo que não viu o contrato na faculdade. Estrutura de Nossa. contrato, correção de contrato, eu fiz. As faculdades são bem precárias. A gente que luta para estudar por fora mesmo. Porque senão fica um profissional medíocre. E esse é o que tem formação. Imagina quando tu vai pegar o auxílio de uma pessoa que nem isso tem. E tá difícil. Não, pra falar com contratar, fulano, viu, não Afonso? precisa. No nosso mercado, eu acho isso um absurdo. Eu digo, a gente brincou agora há pouco sobre a questão da Tonho Company, mas foi algo muito educativo para a nossa cidade. Quando a gente fala de, por exemplo, mercado imobiliário, registro de empresas dentro do mercado imobiliário, incorporadoras, consultoras imobiliárias, profissionais liberais, como você disse, que é possível também, que eu acho que é algo que muita gente não sabe, acha que só pode registrar CNPJ, né? E você falou que pode registrar pessoa física, profissionais liberais, como você disse, médicos, por aí vai. Isso, blogueiros. Né? Quando você vai procurar o profissional para fazer um investimento, lhe auxiliar com algo, um planejamento patrimonial, ou a sua aposentadoria, dos seus filhos, aí qualquer tom da lua
que se apresente bonito, fale bonito, alguma coisa assim, finge algumas coisas. Principalmente de algo que você não conhece. Não conhece. Aí todo mundo, mil maravilhas. Então, para Campina Grande, eu vejo que foi muito bom. Isso porque foi algo educativo. Então, na hora que você vai fazer alguma coisa, como, por exemplo, você disse, você tem um negócio. Não, vou registrar minha marca. A gente trabalha muito também com construção. Não, fulano ali constrói. Quem é fulano? Exatamente. Quem é o responsável técnico de fulano? Como é que é isso? Não. Qual é a Busque diligência? especialistas, né? Exatamente. É uma coisa Qual é que a eu aprendi diligência? empreendendo, né? Exatamente. Porque você É mordimento essa palavra. Qual? especialista. Mas é isso. Ela Ela virou- só é perigosa ela- na internet. Ela Na virou vida real, Qualquer um. Não, mas ela só é Mas perigosa na eu já internet. assim, eu acho que a questão ela tá mais para experiência, conhecimento, Sim, né? validação Porque do mercado. validação é diferente. Tem referência. O que é interessante hoje, Tem assim, isso, como eu tava se eu falando. tenho dúvidas se eu vou contratar seu serviço, assim, digitou teu nome lá no Google, vai aparecer Tua vida. um monte de coisa. Ninguém se esconde Você mais. vai ver Não. lá, aí pega sua rede social, vai ver pessoas em comuns, Exato. vai ver pessoas que já Portfólio, fizeram, quem já portfólio. registrou. Perfeitamente. Exatamente. Então, aí eu digo, você tem um histórico. Vai no currículo. como tu falou antes, vai no teu escritório, conversa contigo pessoalmente. Exatamente. Tem o feeling, né? Tem um sentimento ali, aquela impressão de conversar, porque é totalmente diferente, né? Você conversar com uma pessoa pessoalmente, ou fazer Sim. uma videochamada que já é algo mais profundo que o telefone, que você resolver tudo ali por e-mail ou por WhatsApp. É totalmente diferente. E você consegue avaliar aquele profissional de várias formas, Sim. né? Com vários aspectos. E isso é fundamental. Então eu tomo isso como exemplo, né, que aconteceu agora, porque na hora que vai falar de investimento, ninguém sabia de mais nada. Na hora que vai falar, por exemplo, resistir marca, só quem sabe é fulaninho ali. Fulaninho é bom porque fulaninho é barato. Às vezes o barato, e geralmente o mais barato é o que sai mais caro. Eu acho essa Não é nem que referência. sai caro, é o que sai mais caro. Exatamente. Porque você vai pagar duas vezes. Eu acho essa referência da Brás Companhia interessante pelo seguinte. Geralmente, você vai fazer um investimento, ou, nesse caso, procurar alguém que tenha essa expertise no processo, e custa essa informação, custa essa pesquisa. Campina é uma cidade tão pequena que em 2 minutos você sabe da vida de todo mundo, da sua atuação profissional. E a importância que é isso. Seja para procurar corretor, arquiteto, engenheiro, advogado, principalmente porque, assim, é uma área que se errar, aí você vai ter um nó Não dá pra do errar, tamanho é do mundo para desatar. não. Eu digo- E aí tá a tua empresa no meio do negócio, né? Exatamente. A gente tem um nome a zelar, né? Eu digo que foi muito rápido, né? Porque 2 anos e pouquinho é um período curto, digamos, para alguém se tornar referência, né? Então, assim, sem falsa modéstia, hoje a ZR Marcas e Patentes é referência aqui na região, no registro de marcas. Mas pra gente perder a credibilidade é muito rápido. 2 palitos. Porque a cidade é muito pequena, todo mundo se conhece. Então, eu passo muito isso para a equipe, esse zelo que a gente precisa ter em todas as etapas do processo. Em cada detalhe, é um processo que fica sob nossos cuidados por um período de 1 ano. Então, é muito tempo, né? Por isso que o cliente realmente precisa entender. Não é caro de jeito nenhum. Acho que a gente até poderia passar uma média de valores aqui para desmistificar, que muita gente olha, vê minhas redes sociais, eita, acho que é uma coisa muito cara e tal, mas não é, de forma alguma. O caro Pode ficar à vontade. é resolver Tá problema, o caro é você, de fato, prestar um serviço de qualidade. Uma coisa que você falou importante, é conhecimento de processo. Exatamente. Já cuida de um volume muito alto de processos e... Caro é quando eu pago por algo que eu não recebo. Isso. Exatamente. Isso é muito caro. Porque Obrigado. ele Pra me- mim é um absurdo. ele me é o mais caro. gera N Isso. problemas. Isso. E o aborrecimento não tem preço, né, nesse Pois é. caso, né? Mas qual, já que você pode falar isso, qual é a etapa desse processo e como é que é o custo disso?
Para dar Família, né? entrada Você falou. no pedido de registro, paga-se uma taxa. Pequenas empresas, até EPP, né? MEI, ME e EPP, tem um faturamento de 4,6 milhões ano, tem desconto de 60% nas taxas. Então, um valor irrisório praticamente. Para dar entrada no processo, paga-se uma taxa de R$ 142,00 somente. E ao final do processo, né? Então, daqui a um ano, em média, a taxa de concessão da marca, que custa R$ 298. Esse valor eu estou passando com desconto, né? 60%. E não tem que pagar taxa de renovação. Em regra, só tem essas duas. Isso são as taxas Federais. Federais que você paga para o INPI. Para o INPI, Tá. isso. E uma coisa que... Mas o custo... o custo do escritório, ele varia... Honorários à parte. Exato. Isso. A Porque- depender da quantidade de segmentos que a marca vai precisar de proteção. Mas é um valor, assim, muito baixo. Mas eu acho que a Uma questão média. não é só nem o valor, é porque cada Cada marca, ela exato, tem uma realidade. complexidade, tem uma média, assim. Mas se alguém tiver interessado, a gente manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, que a gente passa um orçamento ali, atende rapidinho, faz uma análise prévia da marca, sem custo, preliminar. E se precisar de uma análise mais aprofundada, a gente passa também. Mas não é um valor exorbitante. O pessoal acha que é muito caro. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É bem barato, inclusive. É menos que um iPhone. Nossa! 10 vezes menos. Referência mais ou menos. Ela deve estar falando do iPhone 15. Tá um burburinho na internet, né? Tá, Do tá, iPhone. tá. Eu não tô muito por dentro, não. Parece que vazou já. E vai ser mais caro, né? Não, é que ele vai mudar o... Vai voltar pro modelo do... Acho que parecido com o do 7, parece mais boleado, alguma coisa assim. Vai ter uma... Tem precisa, né? A marca já tá... Vai ter mais uma mordida na maçã, brincadeira. Mas... Gradito, tá dando trabalho. Eu vi outro dia uma tirada de onda que era assim, um camarada postando que tava com um telefone, eu tinha comprado um iPhone, o cara disse, realmente é bem novinho, cara, a maçã nem foi mordida ainda, que é o mesmo processo da marca, né, que as pessoas não... Pô, uma pessoa tava comentando comigo hoje, que eu fiquei surpreso, a quantidade, tem uma cidade no interior de Minas que falsifica marcas de tênis. E diz que assim, na Nossa. calçada que os caras vendem o produto. Tem lotes. Vão ser notificados em breve. É um negócio, eu espero que sim, porque para mim eu acho que é um absurdo você comprar um produto pirata, seja ele qual for. Porque assim, Desvalorização do trabalho do outro, assim, é um absurdo. É aquele que o Mariberto falou, né? Você tá comprando algo achando que é aquilo e não é. Você tá pagando por algo que não é. Exato. E você vai que saber esse- que não é, ainda que as outras pessoas não... Acho que pra mim já é suficiente. há um engano, Que é assim, falso, que né? há talvez uma mistura de identidade. Não é de primeira linha. Não tem Eu primeira falo, linha. pô, é falsificado, não tem primeira linha. Porque assim, cara. você Não imagina, existe. você Não tem primeira linha, não existe. Ou é ou não é. Exatamente. Exatamente. Esse réplica de primeira não, linha. não tem réplica de primeira Não linha. existe. Porque você pegou um produto que houve uma demanda de investimento para... Isso é para remédio, isso é para qualquer coisa. Pra aquilo, pra levantamento, lançar um material, produto, tudo. marca, Aí o cara pega tudo. algo parecido, Não, isso é que é totalmente diferente. Que não paga imposto. Não, que não é o só que- isso. Não, mas Também. isso é uma sequência Também. de coisas, né? Aí você vai pegar lá tu falou o exemplo do tênis, né? Da cidade de Minas. Você pegou um tênis, ele vai ter uma qualidade de material, de acabamento, Não tem qualidade. de conforto, tô falando do original, de conforto, de Sim, durabilidade, N fatores. Aí tu pega o primeira linha, vai fazer calo no teu pé todinho, não vai durar nem metade do tempo que era pra durar. Exatamente. Fora toda essa questão que você acaba com... Dura o tempo dos stories. É verdade. Dura o tempo que postou a foto no É stories. referência. Pô, Ele saiu, é voltou algo da absurdo. festa, já tá com solado, É que descolado. não faz sentido, é um É a produto mesma que coisa. você gera. Exatamente. Eu ficava doente na época quando se vendia aqueles CDs piratas. E aí eu falei, pô, bicho, mas tu pegou um produto que alguém fez uma porcaria com ele,
que não é para fazer aquilo, o cara vai para ali, quanto deixou de ter outro processo, que é o correto, é o cinema, a locadora. O trabalho da outra Pois pessoa. enfim. E um produto de péssima qualidade. Esse cuidado, né? Quando você tem uma empresa que ela tem uma marca registrada, você passa uma segurança maior para o cliente. Com certeza, passa muito mais Né? credibilidade. Você passa uma credibilidade maior, uma segurança, uma preocupação, uma organização. Com certeza. Né? É outro nível que você tem do seu negócio e é outra impressão que o cliente vai ter também. Com certeza. Mas É isso muito comum de hoje. Eu acho que o advento da pandemia teve esse lado que as coisas, elas talvez tenham antecipado aí 6, 10 anos nesses processos. E assim, a gente está fazendo algumas coisas, e o seu processo hoje é um deles, que há 10 anos não se dava a menor atenção, porque você não tinha um uso diferente, que você mesmo, dono da tua marca, você está postando lá, você está aí, caiu na internet. Exatamente. Né? Então aquilo é um produto já de domínio público. Né? Por exemplo, teve um caso também, de repente você não saiba, mas teve um pintor nos Estados Unidos que o cara pegava foto de famosos que postou na internet, pintava um quadro e vendia por uma fortuna. E acionaram ele na justiça e ele ganhou, porque aquela foto era um produto de domínio público. Então, assim, o cuidado que se deve ter num detalhe. Exatamente. Também, Pegar as imagens ao postar nas redes sociais, fazer os posts, né? Não pode pegar uma fotografia que tem direito autoral. Então, tem todo esse cuidado que é preciso ter. No nosso segmento mesmo tem... Muito comum. É muito comum e, assim, o cuidado que se tem de precisar autorização do imóvel e tudo mais, tem todo um detalhe que, assim... Qual mesmo? Podcast. Tá. Zênia, obrigado por ter vindo aqui. Acho que mesmo o Afonso contando muita piada, acho que a gente tentou, aprendeu bastante, né? Talvez você tenha tentado fazer o que Scanice fazia na escola do professor Raimundo, tentar fazer uma coisa séria e os graciosos aqui soltando, mas obrigado, foi muito bom. Acho que é uma área que vai crescer muito. Ainda mais. Porque há uma necessidade de tomar essa responsabilidade de se você tem uma empresa e você quer que ela continue sendo aquele seu produto, ele precisa ter esse cuidado. Precisa ter longevidade, né? A marca. Exatamente. Longevidade, exatamente. Até as pirâmides são bem antigas, então é importante você tomar todos os cuidados. E estão registradas, né? Estão registradas, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Foi uma honra, um prazer. Super divertida a conversa, super leve. Vocês foram fantásticos. E vamos registrar a marca do Falando Sério, né? Sim, pegar aqui a procuração e... Super leves, né, Mariberto? Hein? É exato. Ela já está com a procuração ali pronta para já. Eu vi que ela estava te defendendo de novo. Super leve, né? Boa noite. Tchau, até a pessoal, próxima boa noite. semana. Fiquem todos com Deus.